dos inimigos mais estranhos de todos os animes até talvez o inimigo mais forte que Luffy já enfrentou. Esses são todos os vilões do Luffy e onde eles estão agora. Vamos começar com ninguém menos que Alvida, uma pirata horrivelmente feia que brandia uma massa de ferro projetada para esmagar qualquer inimigo em seu caminho. Alvida teve muito sucesso com essa massa até que ela se deparou com Luffy e descobriu que as habilidades de borracha dele o tornavam completamente imune a seus ataques. Após essa derrota humilhante, a devoradora de McDonald's acabou se aliando a Bug e se tornou uma das duas capitãs da aliança Bug e Alvida. Foi também nessa época que ela comeu a Sube Sube no Mi, que a transformou em uma mulher linda muito diferente da sua forma anterior. A Alvida continuou sendo um problema para o Luffy até eventualmente se aliar ao Bug novamente e fazer parte da sua empresa de despacho. Falando no Bug, ele foi o primeiro grande vilão do Luffy e o primeiro também a apresentar poderes de Akuma no Mi. O pirata palhaço aterrorizava a Origin Town e roubava centenas de pessoas, acumulando uma imensa pilha de tesouros. Esses tesouros eram tão absurdos que até atraiu a atenção da Nami. Durante a primeira luta, Bug provou ser um desafio para o Luffy, já que ele podia separar partes do seu corpo à vontade para evitar todos os ataques. Só que após a sua derrota, ele jurou derrotar o homem que fez ele passar por todo esse perrengue. Isso levou a sua aliança com a Alvida para derrubar o Chapéu de Palha. Em Logtown, o palhaço quase consegue dar um fim no pobre do Luffy, porém ele não contava com o gigantesco raio que caiu bem em cima da plataforma de execução, e graças a isso ele foi derrotado e levado para Impel Down, onde conseguiu fugir com a ajuda do próprio Luffy. Após a grande guerra de Marineford, o palhaço se tornou um Chichibukai graças à sua imensa sorte e continuou a operar nas sombras. Até que o sistema foi abolido e ele foi novamente caçado pela marinha. Entretanto, contra tudo e contra todos, Bug acabou no meio do plano do Mihawk Crocodile. Por conta disso, ele se tornou membro da Cross Guild e graças a um cartaz desenhado pelos seus subordinados, o governo entendeu que ele era grandemente por trás da organização e o nomeou como o Imperador dos Mares. Agora ele apanha muito e sofre nas mãos dos outros dois, porém teve a coragem de dizer que quer ser o rei dos piratas. Voltando pro início, pouco depois de derrotar um pirata que possuía o poder de uma Akuma no Mi, Luffy seria capaz de derrotar qualquer ameaça que enfrentasse, incluindo o Capitão Kuro. Para proteger o Usopp Kaya, Luffy forçado a enfrentar Kuro pessoalmente. Essa foi uma batalha bem tensa, onde o Chapéu de Palha conseguiu vencer ao acertar seu oponente com a cabeçada devastadora que o nocauteou. Luffy então devolveu o Kuro para sua tripulação, que simplesmente foram embora. O mordomo depois se tornou capitão novamente, mas seu paradeiro atual é desconhecido. No entanto, os marinheiros sabem que ele ainda está vivo, pois reativaram sua recompensa. Kuro pode ter sido um pirata notório, mas o nosso próximo vilão tinha uma frota de 50 navios, o que fez ele se tornar um dos piratas mais temidos do East Blue. Digamos que Don Krieg já começou errado ao entrar na Grand Line, pois sua tripulação foi completamente dizimada por Drogon e Mihawk. Essa amarga derrota levou Krieg a retornar ao East Blue, onde encontrou Baratie. No entanto, ele possuía uma ganância que eventualmente levaria o coitado a sofrer mais outra perda. A tentativa do Krieg de tomar o Baratie foi recebida com uma imensa resistência. E como resultado, o Chapéu de Palha o derrotou, fazendo com que ele fosse levado inconsciente pelo Gin. Ambos disseram que iriam voltar, mas até agora nada. O melhor de tudo isso é que no capítulo 1117, eles foram vistos em Hachinosu durante o discurso do Vegapunk, o que pode indicar que agora ele é aliado do Barba Negra. Don Krieg pode ter se auto-intitulado o pirata mais poderoso do East Blue, mas na verdade existia alguém com uma recompensa maior: Arlong. Esse tritão era o capitão de uma tripulação inteiramente de homens-peixe, conhecida como Piratas do Arlong. Ele também foi um ex-membro dos Piratas do Sol e seria uma das principais inspirações para os novos Piratas Homens-Peixe. Quando vimos Arlong pela primeira vez, ele tomou o controle da vila da Nami, mantendo ela e seus habitantes como reféns para manipulá-la a roubar dinheiro para ele. Fora que ele foi o responsável por puxar o gatilho e acabar com a vida de Bellamere, que basicamente era uma mãe para Nami no Diko. Quando o Chapéu de Palha chegou para enfrentar o Peixão, sua luta foi extremamente acirrada, com Arlong sendo capaz de resistir a vários ataques. Não por muito tempo, porque quando o nosso menino de borracha ficou sério, ele desceu o pezão com chulé na cara do tritão, que ficou deitado no chão. Após sua derrota, o Homem-Peixe foi preso pelos marinheiros e teoricamente mandado para Impel Down, onde talvez permaneça até os dias de hoje. No entanto, alguns fãs teorizam que, como a gente não viu ele lá na prisão durante o arco de Impel Down, ele pode ter sido levado como escravo para Mary Joyce, ou seja, ele pode aparecer novamente. Arlong se mostrou um desafio, mas não chegou nem perto de vencer o Luffy, como é o caso desse próximo antagonista. Smoker é introduzido pela primeira vez em Logtown como um oficial da marinha com um ódio gigantesco por piratas. O Fumacento encontra Luffy quando ele está prestes a ser executado por Bug e Alvida e fica só olhando de boas enquanto tudo acontece. Porém, depois que o Luffy é salvo pelo raio paterno, o marinheiro o perseguiu e eles eventualmente se enfrentaram. E aqui eu até que consideraria uma derrota pro Chapéu de Palha, pois contra o Smoker nenhum de seus ataques funcionam, uma vez que ele era usuário da Moku Moku no Mi, uma logia. Justamente quando o Smoker estava prestes a derrotar o Luffy, ele foi parado por um homem encapuzado que mais tarde descobrimos ser Dragon, vulgo pai
D. Luffy. Depois disso, o capitão juntou-se a um grupo conhecido como G5, formado por marinheiros que caçam e matam piratas, eventualmente subindo no ranking para se tornar o líder dessa equipe e, claro, hoje ele é um vice-almirante. Depois de lidar com marinheiros, piratas e até um mordomo, chegou a hora do Luffy enfrentar reis. O Waporo é o ex-rei do reino de Drum. Ele foi forçado a se tornar um pirata após fugir de seu país depois de um ataque do Barba Negra. Enquanto retornava a Drum, o Waporo encontrou o Going Merry e decidiu embarcar no navio, levando a uma situação onde ele e sua tripulação mantiveram o chapéu de palha sob a mira de armas enquanto saqueavam tudo. Depois disso, esse comedor de madeira dura voltou para o reino e se restabeleceu como líder. A batalha entre o chapéu de palha e o rei foi intensa, com o Waporo usando todas as habilidades de seu arsenal para tentar derrotar o Luffy, contudo falhando miseravelmente. A luta acabou com ele sendo lançado para longe por um belo Gomu Gomu Bazooka. O Waporo reapareceu no arco de Skypiea, onde ele acidentalmente inventou um novo tipo de metal, o Waporo Metal, que imediatamente aumentou sua fama pelos mares e o tornou um homem rico. Durante o time skip, o sucesso de Waporo permitiu que ele se tornasse o governante de um novo reino chamado Black Drum. Por ser governante de uma nação filiada ao governo, o Waporo foi chamado para o Reverie, onde acabou presenciando a verdadeira forma dos Goroseis e o assassinato do Rei Cobra. Tremendo por sua vida, ele saiu correndo, encontrou o Vivi no meio do caminho e fugiram juntos, fazendo sua esposa achar que ele a estava traindo. Agora, o coitado está junto do Big News Morgans, apenas observando tudo enquanto não para de tremer. No entanto, o destino do Waporo não foi nem de perto tão ruim quanto o do nosso próximo vilão. Assim como você também terá um belo destino banhado em histórias incríveis de One Piece ao se inscrever nesse canal e deixar o like. Prometo que aqui você só encontra do bom e do melhor. Crocodile foi um pirata muito poderoso e astuto muito antes de Luffy aparecer e inclusive foi o primeiro vilão a derrotar o Chapéu de Palha de forma apropriada, metendo o gancho no bucho do borrachudo. Antes do protagonista encontrar o Crocodile, ele era um Chichibukai secretamente dirigindo uma organização para derrotar Alabasta por meio da Operação Utopia. No entanto, seus planos foram frustrados, pois ele foi derrotado pelo Luffy e preso na lendária prisão de Impel Down. Mas sua história não acabaria aqui, já que ele foi libertado por ninguém menos que o Chapéu de Palha em troca de ajuda para resgatar o seu irmão. Graças a isso, o Crocoboy ficou do lado do Luffy em Marineford e depois da guerra foi se esconder. No entanto, tempos depois ele volta para cobrar dinheiro do Bug e fundar a Cross Guild ao lado do Mihawk. Por mais nojento que ele tenha sido no início, o Crocodile nem se compara a essa próxima pessoa. Bellamy é o ex-capitão de um bando pirata e foi um membro dos piratas Don Quixote durante o arco de Dressrosa. Luffy e Bellamy se encontram pela primeira vez quando os Chapéus de Palha chegaram a Jaya. A hiena estava fascinada pela recompensa na cabeça do Monkey-chan e sabia que precisava tentar capturá-lo, o que obviamente levou a uma luta. Esse embate foi muito interessante, principalmente porque mostrou o quão inútil ele era, afinal o Luffy derrotou com apenas um soco. O relacionamento dos dois durante o arco de Dressrosa foi muito diferente do que foi em Skypiea, já que uma espécie de aliança seria feita porque o Luffy havia poupado a vida do Bellamy. Depois o Quicador de Mola acabou se aposentando da pirataria, mas não antes de levar um pedaço do Vivre Card do Luffy caso precisasse dele no futuro. Talvez um dia o Bellamy volte e faça parte da grande frota do Chapéu de Palha, já que ele admira o capitão. A hiena ficou surpresa pela força do Luffy, mas nem metade do que esse próximo cara ficou quando tentou atacar o Chapéu de Palha. Go de Enel. Ele tinha a habilidade de controlar raios através da Gorogoro no Mi e conseguiu reivindicar a governança de Skypiea usando o medo e seus poderes que ampliaram seu haki da observação, fazendo-o saber de tudo o que acontecia. Sua arrogância se tornou um problema quando ele se encontrou com Luffy, já que seus poderes de raio eram completamente inúteis contra alguém que tem um corpo de borracha. Enel foi derrotado e decidiu então governar a Lua, tentando descobrir seus mistérios e avançar suas ambições no espaço. Possivelmente esse é um vilão que tem que retornar com a resposta para vários mistérios do mundo. No entanto, nosso próximo antagonista seria um verdadeiro problema para o Chapéu de Palha. Rob Lute, um agente implacável do governo mundial e o mais forte da Cypher Pool 9. Com sua aparência elegante e maestria inigualável no Rokushiki, Lute era uma força a ser reconhecida. Saúde. O agente acabou encontrando sua derrota contra a determinação inabalável do Luffy, que se esforçou ao máximo para derrotar esse assassino e salvar sua companheira de tripulação. Depois de derrotado, Lute foi salvo por seus companheiros e passou por algo que todo funcionário incompetente do governo sonha em passar. Ele foi promovido para CP0. Com isso, ele foi designado para Egghead, onde mostrou sua forma despertada na revanche contra o Luffy, porém acabou sendo derrotado não só pelo capitão, como também pelo segundo em comando, o Solador Zoro. No fim do arco, ele foi mostrado indo embora ao lado do Kako, mentindo sobre sua companheira Stussy, que os traiu, mostrando que ele ama seus companheiros. O mesmo pode ser dito sobre o nosso próximo inimigo, que teve um fim bem triste. Gekko Moria, um vilão cuja presença causa arrepios em todos que cruzam seu caminho. Ele foi o capitão dos piratas Gekko e um ex-Chichibukai. Moria possui o poder da Kage Kage no Mi, que o permite controlar sombras e criar um exército de guerreiros zumbis. A sede de poder do Moria o levou a procurar algo que estava além das suas capacidades: a imortalidade. Para alcançar esse objetivo, ele embarcou em
desenvolveu uma jornada para reunir um exército de sombras, roubando a força vital de inúmeras pessoas em sua busca inconsequente. No entanto, suas ambições acabaram sendo superadas por Monkey D. Luffy e sua tripulação, que enfrentaram os horrores de Thriller Bark para confrontar Moria e seu gigante zumbi, colocando fim ao seu reinado de terror. Apesar da sua derrota, Moria apareceu na Guerra dos Maiorais, mas foi traído pelo governo e quem ficou a cargo de executá-lo foi Doflamingo. Por sorte do destino, o Maluco das Sombras sobreviveu e resolveu aparecer em Hatenosu procurando por Absolom. Para sua tristeza, seu companheiro tinha sido morto e seus poderes transferidos para o Shiryu. Sem saber disso, Moria foi enganado por Katarina Devon e preso na Ilha Pirata, mas recentemente, Perona apareceu por lá e aparentemente o resgatou. Moria foi um vilão aterrorizante, mas com certeza ele não pode ser comparado com o vilão mais famoso de todo One Piece. Masaru de Teach, mais conhecido como Barba Negra, uma figura cujo nome inspira terror tanto em piratas quanto em marinheiros. Nascido no caos da Grand Line, a jornada do Barba Negra é repleta de mistérios e escuridão. Foi sua traição aos piratas da Barba Branca que realmente o colocou no centro das atenções. Luffy o conheceu em Jaya, mas a primeira vez que eles lutaram foi em Impel Down, onde Teach tinha se aproveitado do caos para libertar os piores prisioneiros e fazer com que eles se juntassem ao seu bando. Depois dessa situação, Teach apareceu em Marineford, onde junto do seu bando acabaram de derrotar o velho e ferido Barba Branca e com isso ele pôde roubar os poderes do terremoto. Em posse da Yami Yami no Mi e da Gura Gura no Mi, Barba Negra ascendeu ao posto de Yonkou, tornando-se um dos piratas mais temidos e influentes do mundo. Seu plano de dominação mundial é uma incógnita e com certeza será um vilão poderoso que Luffy precisará superar. A Guerra dos Maiorais de fato foi um desafio para o protagonista, mas depois de passar 2 anos treinando, Luffy precisava varrer o chão com alguém. E esse alguém é Hode Jones, um homem-peixe doidão que foi o líder dos novos piratas homens-peixes e um ex-escravo. O ressentimento de Hode contra os humanos alimentava seu desejo de vingança, fazendo ele elaborar um plano para derrubar a família real da Ilha dos Homens-Peixes e mergulhar tudo no caos. Com sua força aprimorada de tritão e sua determinação implacável, ele representava uma ameaça formidável para qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Afinal, seu grande exército de 100 mil tritões era algo que com certeza faria uma nação tremer, porém sozinho, Luffy derrubou metade com seu poderoso Haoshoku. No fim, o ódio cego e a sede de vingança de Hode provaram ser a sua ruína, já que ele foi derrotado pelo Borrachudo, encerrando seu reinado de terror. E isso certamente também aconteceu com o próximo vilão, Don Quixote do Flamengo, um dos antagonistas mais carismáticos do mundo de One Piece. Um homem que anteriormente detinha o título de Chibukai e foi o rei de Dressrosa sob um regime tirânico. Conhecido por sua natureza manipuladora e impiedosa, Doflamingo possui o poder da Ito Ito no Mi, que lhe permite controlar pessoas com marionetes e cortar seus inimigos com fios extremamente afiados. O cara pode até sair pulando pelas nuvens parecendo que tá voando. A queda de Doff veio pela aliança de Law e Luffy, o que levou à sua prisão. Ele está atualmente cumprindo uma sentença no nível mais seguro de Impel Down, no entanto ele ainda mantém conexões com o submundo. Então talvez um dia ele escape de Impel Down e faça seu grandioso retorno. Doff tinha fome de poder e caos, mas seu apetite nem chega perto dessa daqui. Charlotte Lin, mais conhecido como Big Mom, é uma das piratas mais formidáveis no universo de One Piece. Ela governava a Totoland tanto como sua rainha, quanto como capitã dos piratas da Big Mom. Sua fama não se deve apenas à sua imensa força física ou seu tamanho, mas também ao poder da Soro Soro no Mi, que a permite manipular almas, dando a ela a habilidade de criar e controlar homes, objetos infundidos com almas humanas. Após seus diversos confrontos com o bando do Luffy e o seu envolvimento em vários arcos, ela acabou sendo derrotada pelo Kid Law em uma batalha intensa. Atualmente ela está no fundo do magma e muitos acham que ela está morta, mas pelos Zeus está vivos, alguns acham que ela está viva. Eu tenho vários argumentos que poderiam favorecer qualquer um desses pontos, mas sinceramente, eu gostaria que ela tivesse ido de F, levando com ela nosso próximo vilão. Conhecido como a criatura mais forte do mundo, a vida de Kaido foi uma jornada tumultuada de batalhas, tentativas de autodestruição e um desejo incansável de caos, com o objetivo de iniciar a maior guerra que o mundo já viu. Sua batalha contra os piratas do Chapéu de Palha, principalmente contra o Luffy, foi lendária. Ela aconteceu no telhado de Onigashima, onde ele demonstrou todo o poder de um imperador contra as recém-despertadas habilidades do Luffy. Esse confronto foi um choque de ideais, com a visão de Kaido de um mundo mergulhado em guerra sendo desafiada pela busca do Chapéu de Palha por liberdade e justiça. E também comida. Essa vitória mudou as coisas drasticamente para o protagonista, já que agora ele é um verdadeiro concorrente ao título de Rei dos Piratas. O paradeiro atual do Kaido é desconhecido e da mesma forma que a Big Mom, ele pode ter ido de F. Agora, se você gostou dos poderes que o Luffy usou nessa batalha, então com certeza vai amar entender todas as 17 formas e habilidades que o Chapéu de Palha possui, indo nesse vídeo aqui.